E agora nós temos o... Ela esteve aqui, Vitor, eu não trouxe você, que é do PT, mas eu trouxe a Fernanda, quer dizer, não ia trazer os 51 que não dava, né? Fernanda Curti, vereadora da cidade de Guarulhos, seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Roberto. Boa noite a você, a toda a sua equipe e a todos e todas que estão acompanhando aqui o programa. Boa noite. É um prazer estar de novo aqui contigo, viu? Prazer é todo nosso e como eu até falei isso para ela nos bastidores quando ela saiu daqui, estava torcendo muito por ela, que ela tem uma oxigenação dentro da Câmara, é um pensamento diferente e eu acho isso, não estou falando na frente dela não, tá? Quando eu falo mesmo aí, tem muita gente que não gosta de me falar que eu sou arrogante, mas é muito interessante essa mudança da Fernanda, do Lucas Sanches, ela é de esquerda, o Lucas é de direita, e os dois são extremamente inteligentes. Isso é bacana, essa renovação na Câmara, não Fernanda? Eu acho que é bacana e muito importante, né, Roberto? Eu hoje pela manhã encontrei com o Lucas e nós conversamos do seguinte, eu sou uma grande defensora da democracia, sabe? E a democracia pressupõe a divergência. Agora, eu prefiro divergir de pessoas novas na política, porque nós precisamos disso, né? Vamos combinar que nos últimos anos a Câmara Municipal ficou um pouco engessada, os debates não saíam para fora, né? Não reverberava para a cidade. Então, eu acredito que essa nova leva de vereadores que veio para a Câmara vai dar um novo tom nessa próxima legislatura. Eu quero saber se tem muita gente, amigo e colega da Fernanda Curti aí, que bairro que estão nos assistindo, e se você vai compartilhar isso aí. Eu quero que toda a cidade saiba que Fernanda Curti é a nova vereadora da cidade de Guarulhos. Então, eu quero pelo menos uns 100 compartilhamento aí, certo? Antônio dos Santos está com a gente, a Karen Marques com a gente, Igor, tudo no seu tempo de Deus, agora chegou a sua hora. Muito bem, bacana, hein? Tudo tem uma hora mesmo, bacana. A Ana Francisco, muito bem, Karen aqui com a gente. Bom, caiu a ficha já, né? Olha, já. É algo maravilhoso. Você é jovenzinha, você tem 24 anos? Eu tenho 26, recém-completados. 26 anos. Ela é muito jovem. Ela não tem ideia do poder que ela vai ter na mão, né? Porque a gente pensa que, mas quando chega lá é algo meio assustador quando você chega lá, porque, como você mesmo disse, são pessoas experientes. Paulo Roberto tem mais de 40 anos, desde 1976. Você nasceu em que anos? Eu nasci em 94, Roberto, mas eu não fico assustada, porque apesar de ter apenas 26 anos de idade, eu comecei minha trajetória política aos 15. Né? Tem um bom tempo, e quem teve a experiência de trabalhar na Assembleia Legislativa, acredito que tem experiência suficiente para vir atuar na Câmara Municipal na condição de vereadora. Então, respeito muito a trajetória de todos que vieram antes de mim, mas não tenho dúvida de estar preparada para enfrentar aquele espaço também. Tá, vamos perguntar se o que é possível fazer para pensar a cidade de forma mais ampla. O que você planeja para a gente começar a quebrar essa casca de coisas pequenas e fazer expandir? Acho que a primeira coisa, Roberto, é a gente passar a discutir o orçamento da cidade invertendo a prioridade, sabe? Nós precisamos mandar recurso para áreas importantes também que precisam ser debatidas. Eu quero retomar uma discussão que nós já fizemos aqui no seu programa, que, por exemplo, nós precisamos destinar dinheiro do recurso da cidade para enfrentar a violência contra a mulher. Então, eu quero muito discutir, junto ao Executivo, nós vamos eleger o Eloy Pietá no dia 29 de novembro. Então, eu quero discutir a Patrulha Maria da Penha 24 horas nos bairros e dentro do orçamento alocar recurso para isso. Eu quero também discutir no orçamento viabilizar a construção de uma casa de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+. Como eu já te falei e repito aqui, o Brasil é o país que mais assassina LGBT no mundo. E até hoje, essa discussão foi negada aqui na cidade, porque a classe política simplesmente finge que a gente não existe. Eu sou uma mulher lésbica e agora a Câmara Municipal tem alguém da nossa comunidade para nos representar e apresentar essa agenda. É a primeira vereadora ou vereadora, a primeira pessoa assumidamente gay que assume a Câmara Municipal. Eu acho isso muito legal. E
isso vai dar oportunidade de discutir questões que nunca eram discutidas na Câmara, não, Fernanda? Nunca, assim, a nossa vida é muito invisibilizada aqui na cidade. Roberto, se o Brasil é o país que mais assassina, a segunda maior cidade do estado, não tem ninguém morrendo? Será? Tem gente sendo assassinada, inclusive nesse momento que nós estamos fazendo essa conversa. Então não dá mais para a gente naturalizar essa situação, sabe? Então eu quero debater uma agenda política que diz respeito, né, à proteção social, com um foco maior para as comunidades que hoje estão mais vulnerabilizadas, no caso mulheres e a comunidade LGBTQIA+. A comunidade LGBT é a primeira a ser assassinada no mundo. E nós mulheres, nós somos o 5º país que mais assassina. Então, nós temos que ter vergonha desses dados. E não dá para a cidade ficar discutindo apenas asfalto quando tem várias pessoas sendo violentadas todos os dias. Seja por violências de cunho discriminatório, ou seja pela violência que também é o desemprego. O desemprego é uma violência que o Estado comete contra as pessoas e que, ao meu ver, o município tem se ausentado desse debate, fingindo que é uma responsabilidade única e exclusivamente do governo federal. E não é. Então, eu também quero fazer essa discussão na Câmara. Cara e verdade, Fernanda, estou com você, Simone Pereira, Eloy e Fernanda, por uma Guarulhos que respeita a diversidade. Simone também curte que representa, Luiz Carlos Peninha, funcionário público com a gente, Bruna Rondon também aqui, Antônio dos Santos, bacana. Pessoal, vamos compartilhar aqui. Vocês estão com preguiça de compartilhar a entrevista da Fernanda? Fernanda, me diz o seguinte, você é do Partido dos Trabalhadores, quantos vereadores vocês fizeram e como é que vocês já estão se entrosando? O PT elegeu 5 vereadores, 3 homens e 2 mulheres. E aqui eu quero falar do marco histórico, que é o PT eleger 2 mulheres pretas na Câmara Municipal. Na legislatura anterior havia apenas uma mulher preta, a vereadora Janete Rocha Pietá, que veio para a reeleição e a quem eu tenho honra de dividir essa bancada. E 3 vereadores, grandes companheiros, o companheiro Marcelo Seminaldo, Maurício Brinquinho, o professor Romulo Ornelas. Nós estamos conversando bastante, inclusive falei para eles que vou precisar deles nos primeiros dias, né? Estou chegando agora e espero também, sei que também vou contribuir com eles nesse novo processo. Então, estamos alinhados. Perfeito. Eu sempre gosto muito de falar sobre educação com os novos vereadores, né? Uhum. Eu sei que você também é uma pessoa preocupada com relação a isso, né? O que é possível fazer para a gente melhorar a educação? Melhorar a educação, eu não falo de estrutura, mas de conhecimento. O que nós podemos fazer para que as nossas crianças consigam absorver maior conhecimento, Fernanda? Eu acho que o primeiro passo, Roberto, é que nós temos que debater, discutir nessa cidade, formação permanente para toda a comunidade escolar. Não é só os professores, são os professores, quem compõe a administração da escola. Precisa ter essa formação permanente, tanto no que diz respeito ao conteúdo que vai ser passado, quanto preparar essas pessoas para receber todos os conflitos que os estudantes levam para dentro das escolas. Por exemplo, 70% dos casos de abuso sexual infantil acontecem dentro de casa. Muitos desses casos explodem dentro da escola. Então, a comunidade escolar precisa estar preparada para receber esses casos, certo? Concordo. Segundo, que a gente também precisa qualificar os professores para passar, né, conteúdos que, ao meu ver, contribuem para reconstruir papéis sociais na nossa sociedade, principalmente para enfrentar a discriminação. Eu estou falando da gente garantir a aplicação da Lei 10.639, que diz respeito ao ensino da afrodescendente, né? Então, é importante a gente contar para as nossas crianças a história do nosso povo preto, que não pode ser contada mais só como o sofrimento e toda a tortura que foi o processo escravagista aqui no nosso país. Nós temos que contar a história completa. Então, essa é uma das bandeiras que eu também defendo e vou defender dentro da Câmara. E também esquece que grandes brasileiros eram pretos e acabaram sendo branqueados aí, não sei porquê. Machado de Assis é um bom exemplo disso, né? Eu me assustei quando eu descobri que o Machado de Assis era preto, mas isso já faz muito tempo, né? E a África, aliás, eu recomendo o livro do Laurentino Gomes chamado Escravidão. Você acaba tendo uma visão realmente bem diferente sobre a África.
Adilson Abdala, boa noite, Roberto. Fernanda, como você vê a possibilidade de você perder o seu mandato? Eu estava esquecendo dessa pergunta. Adilson Abdala, já pula outra pergunta, desculpa. O seu mandato para o João Dácio do Podemos. Como que é o nome do moço? Abdala. Abdala. Adilson Abdala. Adilson, eu sugiro que você estude um pouco a nova regra eleitoral, principalmente a resolução publicada em 2019. Eu sou uma vereadora eleita e não corro esse risco, então podemos seguir para a próxima. Muito bem. Marco histórico ter a Fernanda ocupando a cadeira. É a Simone Pereira nos falando aqui. Ana Marques, parabenizo a Fernanda pela vereança, desejo sucessos. Mas gostaria de lembrar que talvez ela não tenha conhecido o nosso trabalho de 3 anos. É isso? Pera um pouquinho, pulou, desculpa. 3 anos e meio à frente da Subsecretaria de Políticas da Diversidade, que inclusive empregou muito LGBTQI+. Devia arrumar um nome um pouquinho mais complicado. Que empregou, inclusive fez convênios com Disque Denúncia, que junto com a saúde, como um AME Pro-Trans, ressaltando que tudo isso foi criado em pleno fluxo da gestão Guti. Ana Marques. Olha, Ana, realmente desconheço essas políticas, porque toda a comunidade LGBTQIA+, inclusive as que estão em extrema situação de vulnerabilidade, vivendo nas ruas e sendo violentadas, não foram atendidas por esse governo. Então, acredito que faltou alcançar as pessoas. Pode até existir, mas não alcançou ninguém. Então... Ela ainda fala, não se pode dizer que jamais houve algo aqui, porque com muito empenho gerimos e ainda estamos gerindo essa pasta, com muitas vitórias e inclusão para muitas das pessoas LGBTQI+. Legal, só falta alcançar então as pessoas, né? De repente está precisando... Bom, vamos lá. Essa pasta, você acha que ela deve continuar e ser ampliada? Me fale um pouquinho sobre a importância de ter uma pasta exclusiva. É importante ter a pasta, Roberto, porque diz respeito a mostrar que nós temos prioridade de tocar essa questão. Agora, mais importante do que ter a pasta é trabalhar essa discussão de forma transversal em todas as secretarias. Bacana. Porque também não quero que nos coloquem numa caixinha e falem, só vamos falar aqui de LGBTQIA+. Porque falar das nossas vidas significa falar de saúde, significa falar de emprego e de renda, significa falar de educação, significa falar de moradia. Então, o que eu quero me dedicar a fazer a partir do ano que vem na Câmara Municipal é articular com várias secretarias a construção de políticas que sejam interseccionais, porque senão não vai resolver. É que as pessoas acham que política LGBT é realizar só a parada gay e tá bom. Acham que é só realizar a parada, o casamento comunitário e tá bom. E não é. Inclusive, para a gente casar tem um pressuposto básico, a gente precisa estar vivo. E hoje, Ana, me desculpa, a cidade não enfrenta esse debate. Pode até existir, mas o fato concreto é que os índices de violência não reduzem. Então, vamos trabalhar no dado. O dado cresce cada dia mais. Então, nós precisamos enfrentar isso. Então, por isso que eu acredito, Roberto, não basta ter só a secretaria, coordenadoria, seja qual for o status. Precisa ter uma política integrada que realmente dê conta de mudar as condições de vida das pessoas. Deixa eu dar uma cutucada no Padre Fris. Padre, a sua última mensagem é: agora você, Roberto, desfila os ganhadores de direita, ao invés de fazer uma crítica da compra de votos, do uso dos pobres, tal. Aí ele fala assim hoje: parabéns, Fernanda, a única boa e oportuna reforma dos quadros de vereadores e vereadores da Câmara. Valeu nossa live, dei sorte. Bênçãos, shalom. Um grande abraço, Padre Friso, um grande companheiro que eu tive a honra de conhecer e de conviver nessa pré-campanha e na campanha. Né? Ele fica me criticando. Padre, isso chama-se democracia, Padre. Eu trago a Fernanda, mas eu trago o Lucas também aqui. Então, isso é democracia. Você está muito de esquerda, pro meu gosto. Mas ele é meu amigão, já foi padre lá na minha comunidade, sabia? Ah, é? É verdade. Legal. Dele. Temos a liberdade de brigar um com o outro aqui e brigar seriamente. Preparada para... Você falou do orçamento. O orçamento é algo assim extremamente cansativo.
necessita conhecimento e paciência. Está preparado? E, aliás, o pessoal pensa que ser vereador é só as sessões. Não, tem as comissões. Bom, e provavelmente você deve estar vai participar também da Comissão das Mulheres, né? Que tem uma comissão especial que trata de assuntos só de mulheres. Roberto, assim, primeiro que eu sou estudante de Direito. Então, estudar, ler de madrugada, ler muitas coisas, ter paciência, é algo que já é da minha rotina. Então, isso não é uma novidade para mim. Segundo, que tem as sessões, tem as comissões, nós temos a oportunidade de realizar audiências públicas. Existem N possibilidades dentro da Câmara Municipal que certamente vou atuar em todas elas. Então, inclusive, quero rodar a cidade fazendo audiência pública fora da Câmara Municipal para facilitar a participação das pessoas, porque um dos maiores objetivos é a gente abrir aquele espaço. Houve até um tempo que eles queriam fazer sessões itinerantes pela cidade. Depois acabou matando essa história. Eu acredito que a gente precisa abrir aquele espaço, trazer as pessoas para participar do dia a dia da política, a gente ouvir as pessoas. Na época dos governos do PT, principalmente no governo do Alain Pietá, nós tínhamos um orçamento participativo que funcionava muito bem nessa cidade, fazendo plenária com mais de 1.000 pessoas, para indicar qual era a necessidade do bairro, da região. Então, eu quero fazer esse mesmo processo, espelhado no orçamento participativo, rodar a cidade, conversar com as pessoas, a partir dos laboratórios legislativos, colher a demanda, trazer o pessoal para o processo. Eu acredito que todo o espaço político erra quando não ouve as pessoas e quando não traz para próximo. Então, essa é uma das tarefas que eu quero construir nesse mandato. Muito bem, o Igor está dizendo parabéns, o Zé falou muito bem de você. Qual Zé? Tem o Zé Luiz, tem um monte de Zé aqui. O Igor é lá da região do Cabo Sul. Cabo Sul? Aliás, a periferia necessita muito do olhar dos vereadores. É necessário pensar de forma macro, mas também pensar localmente, né? Existem alguns pequenos, que deveriam ser pequenos problemas, mas que não são resolvidos. Tipo drenagem de rua para poder fazer um pavimento legal. Ali no Cabo Sul tem uma questão de água, tem a macro drenagem do Baquirivu, que acaba afetando um monte de gente, a questão da habitação, a questão de invasão, eu falo invasão porque são invasões mesmo, ali na mata do Cabo Sul, que depois são vendidos. Tudo isso tem que ter uma visão dos novos vereadores. Eu gostaria muito que você olhasse muito esses espertinhos que acabam usando a população mais pobre para invadir terreno e depois vender, Fernanda. Inclusive em área de preservação permanente, né? Principalmente. Roberto, a atual gestão, o atual prefeito, ele só trabalha e pensa do Bosque Maia para frente. Do Bosque Maia para trás, nós sabemos exatamente qual que é a situação. Eu moro no São Domingos, sabe? E dali dá para você ver que a batata está sumindo. Nossa, e um dos maiores problemas é também a questão da segurança pública. Gente, a nossa cidade está escura, sabe? E reforço, isso é 3 vezes pior para nós mulheres que temos medo de fazer um simples trajeto do ponto de ônibus para nossa casa. O jovem negro em geral, viu? Tem muito jovem negro sendo morto aí. O maior problema hoje com a juventude preta de periferia é que nós já sofremos com a repressão da polícia militar, que, aliás, é a polícia que mais mata, ao mesmo tempo que é a polícia que mais morre. Então, é uma instituição que definitivamente não funciona e que a gente precisa rediscutir ela. Mas também a GCM tem tido algumas posturas também de truculência nas periferias. Então, a gente também precisa discutir esse protocolo de qual que é o papel da GCM. A meu ver, e o Estatuto da GCM também estabelece isso, não é dar enquadro em ninguém. Até porque se trata de uma polícia civil. Nunca vi polícia civil andar armada até os dentes, entendeu? Então, eu acredito que o papel não pode ser esse, que em alguns lugares acontece, de ter jovens levando esses enquadros. Né? E é coisa séria mesmo. Aqui, enquanto eu estou conversando aqui, eu já estou vendo aqui para fazer umas perguntas aqui. O meu amigo Vitor, que reclamou que infelizmente não deu para eu convidá-lo aqui, meu amigo Vitor Oliveira, está mandando um beijo para Fernanda Curti. Ele está dizendo assim, nossa vereadora eleita e companheira de partido. Um abraço, Vitor. Ele está bravo comigo, não consegui trazê-lo aqui. Tiago Freitas, perfeito. Quem mora na periferia parece que só existe
Agora, faltando alguns dias para as eleições, Thiago Freitas. Olha, ô Roberto, eu vi isso muito acontecer lá no meu bairro, sabe? Com todo o respeito que eu tenho aos vereadores, né? Mas muita gente que ficou sumida há muito tempo reapareceu agora na hora da eleição. Inclusive ali na minha região, nós ficamos 3 anos e meio com o PA Paraíso fechado. A véspera da eleição ele foi inaugurado. Ou seja, quer dizer que antes da véspera da eleição, ninguém no Taboão precisou de atendimento 24 horas. Né? Na véspera, a gente só precisa na véspera da eleição. O Céu São Domingos ficou com as obras paradas até faltar 20 dias para a eleição. Quando deu 20 dias, retomaram as obras. Então, espera. Quer dizer que nenhuma criança precisou de creche no restante da gestão? Só precisa agora? Então, assim, e o CEL, uma política incrível que os governos do PT também criaram na cidade, que tem educação, esporte, lazer e cultura. Então, o São Domingos é uma das poucas regiões na nossa cidade que não tem um CEL, que começou a ser construído na gestão anterior, né, anterior ao do atual prefeito, e que o atual prefeito só se tocou para construir, retomar as obras, faltando 20 dias da eleição. Então, só lembrou que a periferia, que o São Domingos, que o Taboão existe, agora. Antes a gente estava largado à própria sorte. Ezequiel Pedrosa. Boa noite, Roberto. Dê parabéns para Fernanda, Ezequiel Pedrosa. Um abraço, Ezequiel. Muito obrigada, viu? Vamos agradecer a Fernanda, que acabou nosso tempo. Fernanda, acredita nisso? Acredito, faz parte. Espero poder contar com você ano que vem aqui, pelo menos algumas vezes aqui, para falar do seu mandato e do que você está conseguindo construir na Câmara Municipal. Parabéns, Fernanda. Tenha um bom mandato. Muito obrigado, Roberto. Eu quero, para finalizar, te falar uma frase que eu aprendi na Assembleia Legislativa com o deputado Barros Munhoz, que ninguém resiste a um bom diálogo. Então, eu estou à disposição. Sempre que quiser saber o que está acontecendo na Câmara, eu quero fazer um mandato aberto, que dialoga, que respeita a democracia, que respeita as divergências. Então, conta comigo que eu estou à disposição. E aproveito para agradecer os 4.405 votos que Guarulhos confiou em mim. E tenho certeza que na Câmara vai ter uma vereadora muito combativa, que respeita a diversidade, que vai lutar pelos direitos.